Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, três comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Slay, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você. Sejam bem-vindos, exploradores, vida longa e próspera. Meu nome é Diogo Caetano e estamos iniciando mais uma jornada de conhecimento no universo The Brothers. E hoje a nossa jornada será de fé e uma verdadeira aventura, porque os nossos convidados aqui são quase uns Jedi, movidos pela força do Espírito Santo para servir e cumprir o grande ID, né? Não, Max? Seja bem-vindo, meu irmão. E aí, Diogo, tudo bem? Todo mundo? Bem-vindo ao The Brothers, mais uma vez, com muita felicidade. Estamos aqui para transmitir esse programa com muito amor e carinho. E aí, sem muitas delongas, lá direto da capital federal do nosso país, o nosso amigo e repórter Wesley Moraes. Fala, Mac, um grande abraço para você, um abraço para o Diogo e para todo mundo que está acompanhando o Brothercast, mais um episódio aqui super especial, uma entrevista. Tenho certeza que hoje você vai gostar muito do tema que a gente vai tratar aqui. Não é não, Diogão? É verdade, grande Wesley. Hoje aqui, pessoal, nós temos dois missionários da Jocum. É o pastor Daniel, ele é responsável pelo projeto Família, que funciona lá no Panorama, e diversas outras missões, né, pastor? E a pastora Rebeca, presidente da Jocum. Sejam bem-vindos, pastores, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, pessoal? É uma honra estar aqui no The Brothers, participando com vocês aí. Eu também quero dar uma boa tarde para vocês, agradecer a oportunidade e estamos aqui para contribuir nesse momento. Amém, muito obrigado. A gente sabe como o trabalho de missionário é puxado, né? A gente tem acompanhado o pastor Daniel aí já há alguns anos, né? E separar 2 horinhas ali que seja, né? É muito difícil, ainda mais tem o tempo da família. A gente sempre, como servos de Deus, nós buscamos, né, pastor, uma vida equilibrada, né? Então nós agradecemos vocês compartilharem. E a ideia aqui, pastores, é levar para o nosso público, as pessoas que estão vindo, o conhecimento sobre a Jocum, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas não conhecem, até mesmo algumas igrejas, né? E muitos acham apenas missionário. Não é só isso, né? Tem um trabalho social, né, que a Jocum tem feito em diversas áreas, né? E eu gostaria que perguntar a primeira coisa para vocês, a pergunta que não quer calar: o que é a Jocum? Vamos lá. Vamos lá. A Jocum é um movimento do Espírito Santo que nasceu no coração do Loren há muitos anos atrás, né? E o Loren teve uma visão. Infelizmente, ele morreu recentemente. E ele teve uma visão que ele via ondas de jovens cobrindo o mundo. E isso já faz bastante tempo. E hoje nós estamos aqui, né? A Jocum Rio Branco, ela começou meados de 2000 aqui. E nós estamos até hoje aí trabalhando com famílias, com o evangelismo. Nós trabalhamos com os projetos família. E os projetos família são o nosso trabalho agora são os nossos trabalhos mais atuantes na área de prevenção, né? Entendi. A senhora falou, é um missionário americano, é Loren? Loren Cunningham. E começou, na verdade, então, não é um projeto no Brasil, é um projeto mundial, né? Mundial. Nós temos em mais de 150 países,
Mais ainda. Começou nos Estados Unidos? Começou no Havaí. No Havaí? É. Da onde começou o trabalho, né? E Deus foi falando com ele foi buscando direção. Tem um livro muito legal que chama Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo, que conta a trajetória, o início da Jocum, né, do Loren. E assim, é muito interessante porque a Jocum é um movimento. Embora nós temos um CNPJ, sejamos uma ONG, né? Nós somos um movimento do Espírito Santo que não para. E a gente é considerado também um movimento viral, né? Assim, cada um vai pegando Quem conhece se apaixona. Isso. E aí quando você vê, nossa, eu quero estar nesse movimento. E assim, é jovem, né? Jovens com uma missão. Então a gente vê que cada vez mais jovens, eles sentem no coração e estão junto com a gente. E vão se unindo, e nós temos vários trabalhos. E Deus é que vai arregimentando essas pessoas, né? É isso que eu ia perguntar. A Jocum já é bem antiga, né? Ela é respeitada. Todos conhecem o nome Jocum desse movimento jovem, porque parece que o DNA dela é jovens. Que mete a mão na massa, se expõe, vão para as praças. Eu lembro desse movimento, quando a primeira vez que eu ouvi falar do Jocum foi em Curitiba. Tem um centro em Curitiba, né? De treinamento, parece que é bem grande, não é Sim. isso? Em Curitiba tem mais de um, né? Mas tem esse onde hoje está o Jim Stein, que é CCL, né, que a gente chama, que é o Centro de Treinamento de Capacitação de Líderes. E esse Jim Stein, ele é o fundador da Jocum no Brasil. Sim. Ele que foi o fundador? No Brasil, ele veio... 70. Isso. Então foi rápido para chegar aqui no Brasil, né? Começou em 60, mais ou menos, né? Em 70 já... Começou onde? No Rio, São Paulo? Curitiba, não? Curitiba. Não, foi em Minas Gerais, Contagem. Foi a primeira base Jocum. Eita, Minas Gerais, né? Um desafio foi onde grande, o Jim né? Stein desembarcou. Hoje nós estamos na Jocum aqui com o fundador da Jocum Norte, né, que é o Gerson Ribeiro, que ele veio para o Norte para fundar as bases aqui, que fundou em Belém, começou em Belém, no Norte do Brasil. E ele está com a gente. Na década de 80, né? Isso. Década de 80. Se eu não me engano. Eu ia perguntar para o pastor Daniel, como é que foi que surgiu, pastor, a Jocum na sua vida? Qual a lembrança que você tem? Lembra do primeiro contato ali com a Jocum? Como é que foi isso? A Jocum apareceu na minha vida. Eu sou de São Gonçalo, né? Rio de Janeiro. E a minha igreja uma vez foi numa Jocum lá no Rio de Janeiro, em Xerém, uma base grande que tem lá. Eu conhecia a Jocum e a minha igreja recebia missionários de Jocum para pregar. E eu achava aquilo incrível porque eu já queria, sabe, desde pequeno, eu desejo ser um missionário. É engraçado que tem gente que fala assim, eu não queria ser missionário e Deus me chamou. Eu não, 5, 6 anos de idade eu falava, eu vou ser um missionário. É mesmo? Por que As me chamou pessoas assim? me perguntavam isso. Mas o que ele encantava assim com o trabalho missionário? Deus. Deus me encantou. Foi com trabalho infantil. As pessoas que trabalhavam com crianças na minha igreja, quando eu era criança, semearam isso no meu coração e eu enfiei na minha cabeça. Eu falei, eu tenho chamado missionário, eu vou ser missionário. Vou dizer, tem que ter muita coragem, né? E um espírito de aventura, né? Eu era pequenininho, porque eu achava que eu ia ser um missionário. Eu acho assim lindo, porque o missionário, eu lembro muito de Abraão, né? Que quando Deus chama Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele simplesmente foi, sem saber como é que seria, como que Deus iria abençoá-lo, a provisão. E eu vejo que o missionário é muito isso, né, pastor? O que é um missionário? Assim, a gente fala de missão, missionário, mas o que é ser missionário? Como é a vida de um missionário? Olha, a Bíblia não tem esse termo, missionário, né? A Bíblia não fala sobre isso. Né? Tem uns títulos de estudos que falam, né? Mas, basicamente, o missionário é uma pessoa que recebe uma missão de Deus, né? Para desenvolver aquilo que Deus está querendo fazer no mundo, entendeu?
Ele toca no coração de alguém, ele chama uma pessoa, ele revela a essa pessoa aquilo que está no coração dele, sabe? E quando essa pessoa o ama e tem o desejo de obedecê-lo, a pessoa obedece, sabe? A pessoa dá o primeiro passo, ele se entrega. E ele a cada dia vai ouvindo a voz de Deus e desenvolvendo a obediência, a dependência dele, né? A dependência de direção, a dependência de recursos, a dependência de tudo na então, vida. Porque assim, às vezes a nossa visão de missionário é aquela pessoa assim que a missão dela é levar a palavra, ela fica um tempo, né? Eu não sei se vê muita imagem do apóstolo Paulo, né? E ele vai para um local, leva, evangeliza, corre para o outro, ele leva, evangeliza, corre para o outro. É assim? Não, muda, depende de uma missão. Como você falou, é uma missão, né, que Deus dá. Às vezes a missão é para um local e se estabelecer e ficar ali. Como é que seria mais ou menos? Tudo depende desse aspecto, né? Da vontade de Deus. Muitos se estabelecem no lugar e ficam anos naquele país, naquela região. Outros não. Outros desenvolvem aquilo que Deus faz e saem para outro lugar. Isso tem tudo a ver com a vontade de Deus para a vida daquela pessoa e daquele local, entendeu? A Jocum, ela tem uma parte orgânica, que a gente pode dizer assim, uma sede, onde de repente de lá vem as informações, ou basicamente a Jocum é descentralizada? Como é que funciona isso? Interdenominacional, não é isso? A Jocum, nós temos da onde vem Kona, né? Nós temos a Universidade das Nações de Kona, que ali é a sede, vamos dizer ali, né? Que fica no Havaí. E dali vem, sim, documentações. Porém, a Jocum, ela tem reuniões de líderes mundiais, líderes nacionais, mundial. Tem reuniões, né? Onde a gente, que é a liderança, a gente participa. Né? Tem a reunião, por exemplo, todo ano tem uma reunião de líderes nacional. Então, os líderes se reúnem para discutir, para conversar, para falar sobre quais as direções que Deus está dando, para orar juntos. Né? Porque a Jocum, ela tem uma dos seus fundamentos é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, mas também ouvir a Deus. Então, nós temos essa proeminência de ouvir o que Deus quer para nós naquele tempo, enquanto base também, ou enquanto Jocum nacional, ou enquanto Jocum mundial. Né? Então, nós temos nossos líderes. Por exemplo, o líder nacional, né? Nós temos o líder geral, que agora, como eu disse, o Loren, né? Veio a falecer, enfim, faz pouco tempo. Então, assim, nós nos reunimos para orar juntos, para buscar direção juntos. Nós temos documentos, né? Nós temos os nossos fundamentos. Enfim, isso vale para todas as Jocum. Todas. Mesmo se a Jocum aqui, a Jocum na Europa, a Jocum na... Ela segue esses fundamentos. A Jocum, ela poderia ser... assim, igual o flamenguista, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, uma vez Jocum, sempre Jocum? É aquilo que a gente falou, né? Viral, né? Então, onde você vai, eu sou jocumeiro. Eu falo, eu brinco lá. Quem é você? Olha, eu sou jocumeiro. Né? É uma identidade, né? Então, assim, o missionário, né? É o missionário, o termo certo da Jocum, né? Ele faz parte de uma igreja, né, que ele congrega. Isso. E trabalha com a Jocum para cumprir essa missão, né, pelo que eu entendi. Então, assim, as igrejas, elas podem procurar a Jocum para ajudar, né, nesse trabalho de missionário, né? Tanto para participar como para apoiar financeiramente. Como é que se dá essa relação com as igrejas e a Jocum? É assim, o jocumeiro, né, ou o missionário, ele tem a sua igreja. A Jocum não é uma igreja. Legal. Né? Então, cada missionário tem a sua igreja. E a igreja envia o missionário. Então, o pastor, você chega para o seu pastor e diz, olha, pastor, eu estou sentindo um chamado missionário. Eu creio que Deus está falando comigo e eu preciso ir.
né? Existem N agências missionárias, não existe só a Jocum. Existem igrejas que têm a sua própria agência missionária. Entendi. Né? Igrejas maiores, enfim. Mas a Jocum, ela é interdenominacional. Então, de qualquer igreja que você for, o seu pastor, ele vai ter que liberar você, ele vai te enviar para a Jocum. Então, a Jocum recebe uma pessoa enviada da igreja. A igreja se responsabiliza em manter o missionário. Certo. O Né? sustento dele. O sustento. E os amigos, claro, os conhecidos, enfim. Então, o sustento do missionário, ele vem da igreja, né? É interessante porque na Jocum, assim, tem um custo. Você vai estar morando lá, então você, né? Você tem que aportar o seu custo ali. Você vai estar morando, você vai estar comendo. Então, a sua igreja precisa te enviar com esse conhecimento de que você vai precisar de um sustento. Né? Seus amigos, familiares, enfim. Né? E quando você chega na Jocum, você tem que fazer uma escola. Ah, eu quero ser jocumeiro. Qual é a porta de entrada para a Jocum? É uma escola chamada ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, Evangelismo e Discipulado. Ah, mas eu quero só ser um voluntário. A Jocum recebe também muito bem você como voluntário, né? Ah, eu quero participar. Pode ir lá, como você gostaria de participar? Nós temos cultos semanais, né, aberto ao público. E você pode conhecer, nós temos campanha para adolescentes e crianças, chamado King's Kids, que é um acampamento de férias. Nós temos para adolescentes, chamado Mission Adventures, que também é um acampamento semanal de férias. Então, nós temos trabalho para todas as idades. Entendi. Então, a Jocum, ela prepara, ela capacita, ela orienta, ela acompanha o missionário para aquele objetivo, né? Mas a igreja dele é que vai apoiá-lo financeiramente, ajudar, né? E aí eu volto para o pastor Daniel, que a gente acabou interrompendo ele. Você falou que surgiu esse desejo de criança, né, pastor? Como é que o senhor descobriu a Jocum? Como é que o senhor decidiu ser missionário? E como é que o senhor veio parar no Acre? Eu era casado, já estava casado, tinha o meu filho de 16 anos, era um bebezinho, e a gente estava se preparando para ir para Timor-Leste. Timor-Leste? É. E eu fui conhecer uma agência missionária de Timor-Leste, que trabalha no Brasil, em Timor-Leste. E eu, naquela época, tive um problema de doença. E aí eu não pude continuar o treinamento. Fiquei internado várias vezes, sofri muito. Cirurgia que teve parada cardíaca na cirurgia, foi uma coisa louca mesmo. E aí quando eu comecei a melhorar, que eu já estava bem, aí eu falei, eu vou retomar o que eu estava querendo fazer. E eu estava disposto, sabe, obstinado aqui. E aí, num belo dia eu fui atropelado. E aí eu vou de volta para o hospital de novo. Aí o cara, algo de errado não está certo. E aí eu comecei a orar mais ainda. Senhor, será que é lá? Até que a Camille, uma amiga nossa, né, que ela passou num concurso na UFAC, ela veio para cá trabalhar na UFAC, lá do Rio. E aqui ela conheceu o Jocum Rio Branco. E quando ela voltava para o Rio de Janeiro, ela ficava falando isso para mim, para minha esposa. Vocês têm que ir para o Acre. A Jocum do Acre é o lugar de vocês. E ele ficava falando. Interessante como Deus interliga as vidas, as histórias, né? É um tecido assim, meu Deus é uma pessoa, tanta faculdade para ela ir dar aula, ela veio para cá. E aqui... Já tinha a Jocum aqui? Já tinha. Ela veio para cá em 2009, 2010, por aí. Assim. Já tinha 9 anos, então, né? Isso. Aí, quando ela começou a falar isso com a gente começou a alimentar a ideia e começamos a orar. E aí as portas começaram a se abrir e Deus começou a dar essa direção para cá, né? E foi como em 2013 eu consegui, junto com a minha família. Eu já estava com 2 filhos, o Azaf, que com 16 anos estava com 5, e o Davi, que tem 14 anos, estava com 3 aninhos. A gente veio para cá, sem conhecer praticamente ninguém. E como é que foi essa vinda, pastor, assim? É que muitas vezes essa pergunta pode parecer para as pessoas que querem, de repente, né, seguir esse trabalho missionário, né? O senhor viu tudo certinho, Deus abençoou com emprego, com casa. Como é que foi a sua chegada no Acre, a sua estadia? Como é que
funciona? Quando eu cheguei para cá, eu fui fazer esse curso, Aham. TED. Então, eu fiquei os primeiros 5 meses morando na base e estudando nessa escola integral, né? De manhã, de tarde e de noite. Quando terminou o curso, eu fiquei um tempo morando na base, numa casa emprestada. Depois, a gente foi para um dos projetos da Jocum, que era, na época, a Casa Resgate, que trabalhava com crianças, com adolescentes, meninos, com problemas com drogas. Então, a gente foi morar lá. E de lá, que eu construí minha casa, que eu comecei, né, a desenvolver essa estabilidade aqui no Acre. Eu acho interessante que o pastor já compartilhou comigo, né? Que muitas vezes, né, irmãos, vive pela fé o missionário, né? E o pastor tinha alguns objetivos, né, sonhos, né, financeiros e não tinha condições. E Deus tranquilizava o coração, né, pastor, e falava, não, fica tranquilo. E naquele momento, naquela hora, simplesmente Deus abençoava, tocava o coração de um, de outro e foi dando a provisão para o senhor, né? Todos esses anos aqui, é algo assim muito lindo. Né? O missionário, ele vive da maneira mais impressionante que você possa imaginar, pela fé, sabe? A fé é algo que despende uma força imensa da pessoa, sabe? Porque uma pessoa que é ateu, uma pessoa que crê naquilo que vê, na verdade ele não tem fé alguma, né? A vida dele se baseia naquilo que ele está vendo, né? Mas o missionário não. O missionário, ele crê na provisão de Deus, na direção de Deus, sabe? Do cuidado e da proteção de Deus, né? Então, quando Deus chama um missionário, ele chama o missionário a viver uma vida totalmente de dependência dele. Total dependência dele. Existem muitos missionários que têm empregos, existem muitos missionários que trabalham o modo secular. Porém, eles não têm esse tempo liberado e específico para fazer um trabalho integralmente, né? Integralmente. Então ele desenvolve essa missão, mas ele é limitado a essas questões. Agora, quando você é um missionário com tempo integral, você depende totalmente de Deus em tudo, sabe? Em tudo. E assim, só falando isso, eu não vou cantar. E pastor, pode falar. pastor, só para entender, para você, né, que você disse era um sonho da sua vida, acho que você realizou esse sonho de ser missionário. Qual é o desafio que um missionário enfrenta em relação a esse sonho de ser missionário? É isso mesmo que você imaginou quando era criança? É isso mesmo que você vai seguir para a sua vida toda? O que você pensa sobre isso? Quando eu comecei a sonhar em ser um missionário, sabe? Eu não sabia o que eu ia viver pela frente, sabe? Eu tinha essa visão, essa visão de que o missionário era um cara que chega num lugar, prega o evangelho, monta uma igreja e sai, entendeu? Eu sempre aprendi que o missionário era isso, sabe? E o que aconteceu? Deus começou a me mostrar a direção para onde Ele queria me levar. Por exemplo, eu sou músico, sabe? Lá no Rio de Janeiro eu tinha banda de louvor e tal, e eu sempre eu desejava desenvolver o meu dom nessa área, sabe? E eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com as crianças. E eu tinha saudade, sabe, de tocar em banda, essa coisa. E Deus começou a dizer, não é isso que eu quero para você. Eu quero que você cuide dos meus pequeninos. E eu comecei a amar, sabe, cuidar das crianças, ensiná-las a palavra de Deus, pregar o evangelho para elas, sabe? Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a entender que eu estava no centro da vontade de Deus, sabe? Mano, a gente não tem a dimensão da alegria, da paz que é você saber assim, eu estou no centro da vontade de Deus.
Eu acho legal isso, pastor, porque Sabe? a gente tem compartilhado. Essa é a realização, né? Tenho compartilhado muito com a minha esposa isso, assim, né? Que muitas vezes as pessoas estão saindo do Acre procurando outros locais para, né, ter uma vida melhor, né? Só que eu falei assim, eu sinto tanto que eu estou no centro da vontade de Deus, que eu sei que existem locais mais bonitos que o Acre, tem situações melhores do que o Acre, mas aqui é que está o propósito de Deus. Eu não me vejo em outro local. É igual você perguntar para um judeu, né? A terra prometida ali em Israel. Fala o seguinte, eu vou te dar um território dobro de tamanho no centro da Europa. Você quer? Não, quero aqui. Aqui é o local, porque ali está no centro da vontade de Deus, né? E eu vejo isso assim, eu acho interessante no missionário, é isso, que ele busca estar no centro da vontade de Deus. E mais, tem até um louvor que eu acho lindo, eu não vou cantar porque eu não sei cantar bem, mas aquieta minha alma. E no finalzinho desse louvor ele diz assim, até separei aqui para não ter que cantar. Sei que depender é como viver perigosamente. Mas você riu, né? Mas ele tá rindo ali. Mas eu preciso acreditar e confiar no que me diz. Eu acho que, pelo que o senhor falou até agora, né? Trabalho missionário é isso, né? É viver perigosamente, viver pela fé. Sem saber o que te espera adiante, né? E aí eu pergunto, primeiro pastor, depois para a pastora. O pastor falou que o Acre foi o primeiro trabalho missionário, né? Como é que foi o seu primeiro dia no Acre, pastor? Como essa missão, você poderia compartilhar uma memória especial que o senhor teve quando o senhor chegou aqui, nos primeiros dias? Foi Já engraçado. era quente já? Não, foi... Eu cheguei aqui em final de fevereiro, final de fevereiro de 2013. Muita chuva. E aí você pega um avião, você olha para baixo, tudo preto, tudo escuro, floresta. Aí você olha lá longe, uma luzinha, assim, uma cidade no meio da floresta. É o Rio Branco. Aí, meu Deus do céu, que lugar isolado. Aí a gente desceu. Aí vieram os missionários buscar a gente no aeroporto. E aí, na época que a gente veio para cá, o ramal do Roda, onde você tem acesso à base, era de barro, sabe? Então o carro deslizando, 3 horas da manhã, aquela chuva. Primeiro que do aeroporto até lá demora muito, né? Meia hora. Então, né? Aí a gente atravessa parte da cidade, né? Pouca coisa, tudo deserto. 3 horas da manhã e muita chuva. Quando eu entrei na casa, assim, no lugar onde a gente ficou hospedado, eu falei, meu Deus, o que eu fiz, cara? O senhor veio primeiro sozinho, depois veio a família. Não, vim todo mundo junto. O choque já foi meus conjunto, filhos, né? Mas eu não conhecia nada. No dia seguinte, quando eu acordei, não, eu vou ajudar. Tinha muita folha, né? Eu fui ajudar a rastelar lá o lugar, na frente ali. Aí o pessoal, coloca uma bota, carioca. Aí eu botei a bota, coloquei a bota, comecei a rastelar. Cara, veio uma jararaca e me picou na bota. Eu nunca tinha visto uma cobra na minha vida, cara. E já foi ali, mordeu o calcanhar. Né? Foi na bota, assim, tá. Sabia não? Meu Deus do céu. Aí eu segurei o rastelo assim, galera, tem uma cobra aqui, cara. E a senhora, pastora, como é que foi a sua experiência, primeiros dias na Jocum? A minha experiência é interessante. Eu fiz a segunda ETED que teve aqui no Acre, no ano de 2001. Então eu vim para cá em 2001, fiz a ETED e voltei para minha cidade, lá em Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo. E em 2008 eu voltei já com meu irmão, né? Eu tinha meus pais vivos e depois meus pais faleceram. Então eu vim com meu irmão e assim, a gente veio assim adotado pelo casal de pastores, né? Pastor Daniel, pastora Fátima, e eu permaneci. Mas a minha primeira vez que eu vim, em 2001, eu estava assim muito feliz de estar aqui. Eu era nova e era a primeira vez que eu ia ficar longe assim de casa por um bom tempo, né? E eu sempre me apaixonei pelo Acre, assim, desde aquela vez. E era interessante porque quando eu cheguei na minha cidade, em São Paulo, eu falei, eu quero voltar para o Acre. Na verdade, eu não queria ter voltado para lá. E a minha mãe falava assim, você tem que voltar. O que tem aí? E olha que algo muito interessante na minha vida, como o Daniel falando de história, né? A minha mãe, ela era assistente social lá em São Paulo. E ela veio para o Acre no ano de 79,
Ela não era casada nem com meu pai ainda e não tinha nem previsão de eu nascer. E ela veio para cá no projeto Rondon. E ela participou da faculdade, na faculdade dela, né? No final da faculdade ela veio para o Acre. Então, ela sempre comentava do Acre com a gente lá. Mas eu também nunca imaginei que eu iria vir para cá. E quando eu vim para cá, ela dizia assim, Rebeca, você vai voltar, né? E eu falei, mãe, o que tem aí? Ela falava, o que tem aí? E eu sentindo aquele chamado, né? Eu tinha certeza que eu tinha um chamado missionário. Mas não era o meu tempo de permanecer. E eu fui embora, assim, coração pequeno. E uma das coisas, assim, que eu acho mais interessante é que eu fiquei 8 anos longe do Acre e eu sonhava com o gosto do tacacá, que eu amo. Também. E lá não tem. E eu sei que tinha época, assim, que eu falava, meu Deus, que vontade, aqui não vai ter jeito, eu tenho que voltar pro Acre. Então eu sempre sonhei em voltar. Todos esses anos que eu estava lá, eu sempre sonhei em voltar, apesar de viver a minha vida lá, normal, né, na igreja, mas trabalhando, estudando, né? Mas eu sempre quis voltar. E agora, né, eu tô aqui, graças a Deus, desde 2008. E como você disse sobre a vontade de Deus, né? Muitas pessoas falam, nossa, mas o Acre. E eu falo, é lá no Acre que a gente tem a graça para estar. Porque é a vontade de Deus. E a gente precisa da graça de Deus para viver. Às vezes nós estamos num lugar, mas sem a graça. E o que nós fazemos sem a graça de Deus? Né? Então, aqui é maravilhoso para mim e para minha família. Pastor, mediante os grandes desafios que a Jocum enfrenta, nós tivemos aí há pouco tempo uma experiência lá com vocês, com o Dia das Crianças, e aí eu me deparei com vários tipos de crianças índias, crianças da periferia, da cidade. Essa mesclagem, vocês estão aonde dentro desses trabalhos aqui na cidade, nesses movimentos aí? Então, nós temos vários projetos família, como esse do Daniel, que é no Panorama. Então, nós temos projeto família no Ramal do Pica-Pau, nós temos projeto família no Ramal Bom Jesus, nós temos projeto família na Cidade do Povo, nós temos vários projetos família num assentamento chamado Santa Fé, que é ali pertinho da Jocum, não é? No Quinari nós temos um projeto família, e ali no Benfica nós temos outro projeto família. Então cada um tem a sua liderança, e aquela festa foi que cada um trouxe as suas crianças, né? Então cada bairro tem sua sua particularidade. No Bom Jesus nós temos bastante indígenas, nós trabalhamos bastante com os Kaxinawás. Então esse pessoal aí também no Pica-Pau também tem Kaxinawá. E tem uma outra tribo também, que agora acho que eu não vou me recordar o nome. Eu não lembro. Eu não vou lembrar agora. Porque o Kaxinawá é bem forte, né? É bem conhecido. Então, assim, eles trouxeram. Então, cada trabalho tem a sua particularidade. Dentro do Santa Fé, por exemplo, que é perto lá da Jocum, nós temos uma escola de ensino infantil, que é um braço da escola da Menino Jesus. Então, já no Panorama, nós temos ali o trabalho de música, nós temos trabalho com crianças, com artes, enfim. Então, cada local, a gente trabalha de acordo com a necessidade do local. Então, quando a gente junta todos, acontece essa miscigenação. E como é que vocês escolhem, assim, por exemplo, o bairro que vocês vão lá para ajudar, para exercer trabalho missionário? A senhora falou vários aí, Santa Fé, o Panorama, Cidade do Povo, acho que tem Cidade também. do Povo. Há uma demanda, o Deus toca o coração, vamos iniciar. Como é que foi, pastor, no Panorama, para o senhor começar lá? A pastora Fátima, ela uma vez, acho que foi em 2012, antes de eu chegar, ela pediu para um missionário, me leva no lugar mais pobre que tiver aí, mais necessitado. E esse homem, esse missionário levou ela até o Panorama. Na época estava começando a invasão em termos, né? Começando ali as moradias ali.
muito precário, sem energia elétrica, sem água, sem esgoto, sem nada. Na época, né? Hoje já está um bairro bem estruturado, ainda tem algumas necessidades, mas já está bem estruturado. Tem muitas pessoas que estão desenvolvendo bem a vida, estão vencendo na vida, mas ainda tem muitas pessoas também com necessidades, né? Enfim. Então, quando ela mostrou, quando a pastora Fátima foi até esse local, Deus virou a chave, né? Como dizem, aqui, lá no Panorama. E aí começou a ETED 2013. E chegou uma equipe de gente do Brasil inteiro, veio gente de Rondônia, veio gente de São Paulo, veio gente de São Paulo, eu vim do Rio, então de outros países, Tarauacá, né? Cidade maravilhosa. Então, aí quando a gente começou essa TED, o trabalho começou lá, né? O trabalho de campo, né? De você ter as primeiras experiências com o povo aqui. Foi lá no Panorama, né? E no Bom Jesus também. A ETED, na verdade, ela é uma escola de 5 meses. 3 meses de teórico e 2 meses de prático. Mas durante esse teórico, nós fazemos práticos de evangelismo, né? E nesses práticos é onde a gente ora, onde Deus mostra esses locais para trabalhar, né? Onde Deus vai direcionando. E, por exemplo, essa ETED que ele fez, né? Que direcionou para o Panorama, o Bom Jesus, por quê? Na verdade, tinha uns lugares que eram mais perto da Jocum, né? No caso, o Bom Jesus, começamos o Bom Jesus porque a gente tinha uma dificuldade de locomoção, né? E aí a gente foi ver onde tem um lugar pobre aqui perto, ou um lugar necessitado, não só pobre, a gente sabe que a pobreza ela não é só material, né? Ela não tem a ver muito com material. E, enfim, necessitado da palavra de Deus, da cosmovisão. Aquele vazio, né? As pessoas acham que vão preencher com material e não é, porque o homem é corpo, alma e espírito. Exatamente. E precisa do Senhor, né? E aí a gente vê cada vez mais as pessoas buscando riquezas, bens e não preenche, né? Porque aquele local é do Senhor, é de Deus, né? Então eu vejo-se que o trabalho da Jocum tem sido, claro, levar o social, ajuda como o pastor, né, tem compartilhado com a gente, a pastora Sabrina, mas também Deus, porque se for somente o material, é mais um programa social, né, pastor? E a nossa ideia não é mais um programa social, é levar Deus, a mudança de vida, claro, com as necessidades das pessoas, né? Você sabe uma coisa interessante que acontece nos nossos projetos Família? Eu presenciei, desde o primeiro projeto Família, né? O primeiro a gente começou debaixo de uma mangueira no Bom Jesus, no ano de 2011, né? Nós começamos ali porque a gente já trabalhava com recuperação de droga, né? E com recuperação com as meninas, né? Em situação de abuso e exploração. E aí a pastora Fátima, né? Minha mãe, ela falou assim, nós precisamos trabalhar com prevenção. Nós precisamos pegar desde o ventre, né? E trabalhar desde o ventre para quê? Para que não chegue a esse caso. Então ela teve a ideia de unir, Deus, na verdade, deu a estratégia. Vamos chamar as grávidas ali do local, vamos dar a bolsa da maternidade, a Jocum vai dar a bolsa. E nesse momento a gente vai entregando aos poucos. A gente dá saída de hospital, né? A gente dá o casaquinho um dia, o pagãozinho outro dia, um sabonete, e elas participam das reuniões. E nessas reuniões nós introduzimos Jesus, nós vamos falar de Jesus, nós vamos trabalhar a vida espiritual. E aí a gente começou esse trabalho, debaixo da mangueira. Aí Deus deu condições da gente comprar um pedaço de terra lá, nós compramos, começamos a construir. E o mais interessante é que conforme a gente colocou os projetos nos bairros, os bairros começavam a desenvolver. Hoje, não sei, as pessoas iam construir casas grandes, casas boas ali nos arredores, e o evangelho entrava, né? O evangelho entra e ele transforma o local, até
materialmente. Entendeu? O evangelho ele faz toda essa mudança, não é? Wesley tá querendo fazer uma pergunta. Sim, o pastor Daniel, como é que o senhor avalia, né, do início, que você começou como missionário, né, depois, os tempos atuais, as pessoas estão mais resistentes ao evangelho em relação ao passado, ao que é hoje? Nada mudou? Como é que você vê isso, pastor? A gente viu um movimento no passado, né, em Rio Branco, muito nessa questão das células, vamos ganhar a cidade para Jesus e tal, teve um certo avivamento, e a gente percebe que hoje não é mais assim. O que aconteceu? E reforçando, como é que as pessoas estão recebendo o evangelho, Jesus hoje em dia? São mais resistentes? Nada mudou? Como é que você avalia isso aí? Boa pergunta. O evangelho, hoje, a diferença de quando a gente evangelizava no passado e hoje, na realidade de Rio Branco, por exemplo, ela acontece no Brasil inteiro, sabe? O evangelho antigamente era pregado e as pessoas ouviam o evangelho, elas entendiam a mensagem de Jesus, certo? Hoje, elas querem ver, antes de ouvir, elas querem ver se aquilo que você está falando, você está vivendo. Entendeu? Se eu vou lá pregar o evangelho para alguém, a pessoa não... Ela hoje em dia, ela olha para você e para aquilo que você está pregando. Se ela vê alguma divergência, ela se retém e ela não recebe aquilo que você está... O próprio Senhor, né, Jesus disse que o nome dele seria glorificado pelas nossas ações, né? Então ele fala, né, vós são as luzes, ninguém vai colocar uma candeia no lugar escondido, então brilhe as suas boas obras para que, vendo, né, glorifique o Pai que está no céu. Então eu vejo que muitas vezes, né, pastor, as igrejas falam demais, mas a gente não vê ações, né? Exatamente. É o relacionamento. Quando você vai pregar o evangelho, a pessoa olha para a sua vida primeiro, né? E hoje em dia, é como você... Eu estava vendo aquela máxima, né? Você vai pegar um violão e eu vou tocar uma música de Beethoven. E eu tô com a partitura ali na frente. Eu toco a música errada. Eu não consigo executar a peça. A culpa é do Beethoven? Não. Sabe? A culpa é do cara que tocou errado. Sabe? Ele não prestou atenção na partitura, no tempo, na harmonia. E a mesma coisa na questão do evangelho. Sabe? Um cristão, ele não é um cristão verdadeiro. A culpa é de Jesus? A culpa é do evangelho? A culpa é da mensagem? Não, é do cara que não está vivendo verdadeiramente aquilo que ele está querendo pregar, que ele diz que vive. Então, ele não está executando, ele não está vivendo o evangelho na íntegra. E aí as pessoas acabam se fechando, sabe? Mac, quando você ensina uma criança a ler e escrever, quando você ensina uma criança a tocar um instrumento, quando você ensina uma criança a ser mais educada, sabe? Os pais percebem, eles falam assim, o que você está fazendo com meu filho? Meu filho está mudando, sabe? Desperta algo nela, sabe? A criança começa dentro de casa a cantar louvores, a criança começa dentro de casa... Mudar o estilo de vida, mudança radical de vida, né? Sabe, tem pais que falam assim, pastor, é verdade que a minha filha está orando por mim? Para eu parar de beber, para eu parar de fazer isso, para eu fazer aquilo? É verdade, pastor? É verdade, a gente vem aqui, todas as reuniões a gente ora pelos pais. Que estratégia linda, começar com as crianças, qual é a base, né? A base. Eu lembro que na nossa igreja, a gente tinha a escola dominical, então a gente ia para a escolinha dominical, para a salinha, os professores ensinavam, a gente terminava o culto, cantava, falava lá na frente, e isso era todo domingo. Essa geração que viveu isso é uma das gerações que passou por vários problemas, saiu, mas voltou aos caminhos. A base foi tão forte que você não conseguia sair.
saía, mas voltava. Porque se lá fora você dizia, pensa, aqui não é meu lugar. Deus falava. Aí você tem uma geração que não conhece essa base e na primeira escorregada cai na lama e para sair é mais difícil. Por exemplo, o jovem, o adolescente, né, a juventude hoje em dia, ele observa esse relacionamento de você viver o que você está pregando, sabe? E isso não é apenas um desafio do missionário, é de todo cristão, é de todo servo de Jesus, toda pessoa que ama Cristo, sabe? Jesus falou, se você me ama, é se você segue meus mandamentos, não é se você fala coisa bonitinha para mim. Porque a gente fala, o cristianismo não é uma religião, né, pastor? Não são tradições humanas, é um estilo de vida, andar no caminho que Cristo andou. Tanto é que os primeiros cristãos foram conhecidos como seguidores do caminho. Né? E a gente olha, por exemplo, eu vejo, né, por exemplo, ver o resultado do IBGE. 80%, 90% se diz cristão. E cadê a diferença? Cadê Cristo na vida das pessoas? Né? E tem um estudo secular que diz que se 2 ou 3% da população for convicto nos seus ideais, no caso o cristianismo, há uma mudança, como a pastora falou, da sociedade. Então a gente vê que nesses locais que a Jocum entrou, que levou a palavra, houve uma mudança. Mas a gente não vê tanta mudança assim na nossa sociedade macro, vamos dizer, em Rio Branco, no Acre, no Brasil. Né? Então eu acho que realmente tem muito caminho a ser seguido e eu acho que esse canal justamente para promover uma vida equilibrada e voltar à igreja para o que importa, né, que é o Senhor. Às vezes eu vejo igrejas preocupadas, né, pastor, com tantas coisas, com tantas assim, preocupações, como Marta, vamos dizer assim, né? Preocupada, Marta está inquieta e preocupada com tantas coisas, mas uma coisa só basta, que é estar na presença do Senhor, estar ali ajoelhado ouvindo. Pastora Rebeca, e esse contato com essas crianças, vocês criam laços ali bem fortes, né? Porque você se envolve de tal maneira e entra tanto na vida dessas famílias que não é impossível esses elos não se consolidarem, né? Aí você já a tia, a mãe, tudo, a criança vê crescendo. Como é que esse relacionamento com elas assim? Chora, ri, brinca, tem todas as fases. É interessante porque fica marcado, né? É um relacionamento que você tem sempre. Eu trabalhei no ano de 2009, 2010, na Casa Resgate, né, trabalhando com os meninos ali, e tem pessoas que me ligam até hoje, olha, tá tudo bem comigo aqui, com a minha família, hoje casado, com filhos, e tem pessoas que estão assim há anos próximos, nunca se afastaram da gente, então é um relacionamento que não se quebra facilmente, né? Essas crianças que elas estão crescendo, você encontra elas na rua, você encontra elas em algum lugar, olha, elas te cumprimentam. E, enfim, algumas permanecem até com a gente. Missionários. E tem um chamado e estão ali. E foram assim, conheceram a gente como? Nos nossos projetos. Então, assim, é um relacionamento mesmo, como você falou, né? Você cria um relacionamento de segurança, de amizade, enfim. A senhora falou vários projetos, né? A gente vê, assim, eu pelo menos achava que era só o projeto família, né? Mas eu vi que a senhora falou resgate, falou das meninas. Quais são os projetos, todos os projetos que a Jocum hoje no Acre apoia? Como é que ela está impactando a sociedade? Atualmente, nós temos 3 casas, mas nós já chegamos a ter 5 casas. Hoje nós temos a casa de Passagem Ruama, que é um albergue que nós temos em parceria com a prefeitura, né? Que eles vão lá, dormem. São moradores de rua? Moradores de rua. E ali eles recebem alimentação e tal, e dormida. Eles ficam lá, tem um trabalho de acompanhamento com eles? Só à noite. Eles vão lá, entram às 5 horas e saem de manhã. E pregar da palavra, com certeza, né? Ensinar. E nós temos, então, a Casa Larister, que é um abrigo institucional,
para meninas, crianças e adolescentes, né? Em situação de abuso e exploração. Nós tínhamos a Casa Resgate, né, que é um centro de recuperação para adolescentes. Hoje nós estamos parados com esse trabalho. E nós temos hoje o Centro de Recuperação Casa do Pai, para homens, não é? Que é ali perto, inclusive, da nossa sede, fica em frente à Jocum mesmo, a Casa do Pai. Então essas são as casas que nós temos atualmente. Então nós temos 3 atuando. Casa do Pai, albergue, Casa de Passagem Ruama e o abrigo Casa Larister, abrigo institucional. E a manutenção desses trabalhos tem apoio do governo, municipal, estadual, não, empresários, doações, como é que funciona? Tudo isso. Tudo isso. Nós temos assim vários apoios, nós recebemos doações, nós escrevemos projetos e o albergue nós temos parceria com a prefeitura, né? Enfim, então nós temos assim, nós escrevemos projeto e claro, a participação da sociedade é muito importante também e ajuda bastante a gente. Eu acho que o Wesley tem uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor Daniel, né? Pastor, infelizmente, muitas pessoas não têm noção, né, do que a população que vive na periferia, como é que essas pessoas vivem, né? Infelizmente, a gente aí no Acre é um estado muito pobre. Com que tipo de público você se depara com essas crianças? Com que histórias você já escutou? Algum exemplo assim que ficou marcante para você, que a maioria da população às vezes não tem noção do que se passa nas periferias? O que acontece nas periferias, sabe, é muito reflexo da forma como as pessoas vivem, né? Sem Deus. Por exemplo, a gente encontra muito caso de desestruturação familiar, sabe? Por uma série de fatores, questões financeiras, envolvimento com tráfico de drogas, facção criminosa, essa questão dos pais terem que sair para trabalhar e deixa as crianças sozinhas, né? A pobreza, são vários fatores, né? Então, quando a gente chega num lugar assim e o evangelho entra na casa dessa pessoa, a gente começa a conhecer essas realidades, sabe? Crianças, às vezes, que não recebem amor, né? Que não recebem cuidado, né? E você percebe essa falta na própria criança. E a gente ajuda da melhor maneira possível, aconselhando, trazendo alimento sempre que possível, né? A gente aconselha nesse aspecto de incentivar os pais a cuidarem melhor dos seus filhos, sabe? É esse trabalho porque eu não posso chegar para uma casa e dizer como elas têm que agir, né? Eu acho que isso não é por aí. Você tem que mostrar o evangelho. Olha, Jesus quer mudar a sua família. Ele ama a sua família, ele ama você. Então, quando, por exemplo, a gente tem lá a escola de reforço, o trabalho de reforço escolar, por exemplo, né? E a criança vai lá estudar o reforço escolar. Um dia ele chega para mim e fala assim: tio, não tem aquele porquê junto e porquê separado? Aí eu disse: tem. A minha professora lá na escola perguntou e eu já sabia. Né? Então, o que acontece hoje em dia? A criança vai para a escola e ela vai sendo aprovada. E ela chega na 5ª série, 6ª série, 7º ano, ela não sabe nem ler direito, sabe? Ela não sabe desenvolver o texto, por exemplo, né? A interpretação. Então, quando o professor chama ela no quadro, ela não vai saber fazer o enunciado, as crianças vão rir da cara dela e ela vai abandonar a escola, sabe? E aí o que vai acontecer? Ela está fadada ao subemprego, à criminalidade ou qualquer outro tipo de coisa, sabe? Se ela não tiver um caráter forjado. Porque eu jamais acreditei que pobreza força ninguém a fazer coisa errada,
sabe? Jamais acreditei nisso, sabe? Porque eu conheço muita gente pobre que tem caráter, que tem índole e que não conquistou nada, mas o caráter ele nunca negociou, sabe? Não importando a cor, não importando nacional, nada disso, sabe? Então, quando a criança aprende a amar o estudo, a amar a pesquisa, a amar o aprendizado, A ter esperança, né? a ter esperança, é isso que a gente ensina de 1 a 1, sabe? Quando a gente ensina matemática, português, a gente ensina a criança a amar o conhecimento, como Provérbios ensina, sabe? Dando valores cristãos a essa criança. Então essa criança será a primeira pessoa da família, o membro da família, de entrar numa faculdade, de não ter um subemprego, sabe? E essa maldição que está sobre aquela família se quebra, se rompe. E quando essa criança crescer e ela tiver, sabe, estruturada financeiramente, profissionalmente, ela vai dar um futuro digno para os pais idosos, por exemplo, né? Então isso aí é o evangelho entrando na vida da família. A sabe? gente fala questão de segurança pública, ela vai muito além apenas da repressão, né? E eu acho que o poder público está entendendo isso. Porque se reprimir, tudo bem, é uma questão momentânea, mas por que a pessoa chegou até ali? Será que se ela tiver esperança, como o senhor falou, tiver Deus na vida dela, né, uma família, então tem toda uma base para levar realmente uma mudança de sociedade, né? E eu acho legal isso, porque não basta só você levar o pão, porque o pão vai suprir a necessidade daquele dia. Agora, é claro que a gente sabe que é preciso do pão, mas uma mudança duradoura, uma mudança permanente, só com o Senhor. Né? A gente incentiva também o empreendedorismo. Que legal. Né? Então, a gente trabalha com as mulheres, a gente leva cursos, até a gente trabalha também com alfabetização de adulto. Então, assim, como eu falei, né, nesses projetos, nesses bairros, a gente vai de acordo com a necessidade do local mesmo. E legal, porque assim, são assuntos que a gente não costuma ver, inclusive nas escolas, né? A gente não tem empreendedorismo, nutrição, a gente não sabe o que é saudável ou não. Agora com as redes sociais, que facilitou bastante, educação financeira, né? Por exemplo, as artes, sabe? Quando uma criança chega lá e ela tem aula de balé, não sou eu que dou aula de balé, graças a Deus, né? Porque senão as crianças não iam conseguir, elas iam ficar rindo o tempo todo, não ia dar certo, né? Mas assim, quando elas começam a perceber que elas fazem um movimento do balé e aquilo é lindo, quando elas pegam artesanato e elas desenham e elas fazem um bonequinho artesanal, aquilo é lindo, ela fala assim, eu consigo fazer algo belo. Aquilo que eu ouvi em casa, que eu sou um lixo, que eu sou isso, que eu sou aquilo é mentira. Eu sou especial, eu consigo fazer algo belo. Aquilo muda a realidade daquela criança ver o mundo, sabe? O evangelho é assim. Então, quando o missionário entrega a vida dele para fazer parte disso na vida de uma criança, na vida de uma família, ele está cumprindo a missão que ele foi chamado, sabe? E isso é a realização do missionário. É você ver uma vida transformada, você ver uma criança crescendo na presença de Deus, sabe? Você fala, poxa, assim como você está fazendo essa música linda, meu filhinho, Deus fez você para ser lindo, para fazer coisas maravilhosas, para fazer coisas incríveis. E isso muda o conceito da criança tem de vida, sabe? De vida, né? Quando vem uma oportunidade dela ir para um caminho errado, ela vai lembrar, não, eu não preciso disso. Isso sabe? aí me faz lembrar uma pergunta que eu queria perguntar para vocês. Assim, nesse trabalho missionário de vocês, né? Primeira pastora, né? O que cortou o seu coração? Porque você tem, como pastor Daniel, né? Contato com muitos problemas familiares, mazelas, né? E também o que alegrou o coração de vocês? Você falou, meu Deus, obrigado pela oportunidade que me deste. Pastora, o que cortou o seu coração nesse trabalho missionário, esses anos que a senhora atuou como missionária, e o que lhe alegrou? Assim, o que mais aperta o nosso coração é que a gente sempre quer fazer mais.
né? Todas as vezes que a gente vê, a gente fala, poxa, a gente podia estar ali. Então, o que corta o meu coração até hoje é quando eu vejo alguma coisa e eu falo assim, eu não consigo. A gente ainda não consegue chegar até lá, né? Quando você vê uma família, por exemplo, precisando de um apoio, e você vê que ali tem várias assim, então você consegue chegar em uma. Mas e as outras que você sabe que também estão precisando, né? De uma visita, de um aconselhamento, ou até mesmo de uma cesta básica ali naquele momento, né? Então, assim, o que corta o meu coração é saber que tem muito mais. A gente consegue ir até um pouquinho só. Uhum. E falta muito ainda. Então, isso, quando eu penso assim, né? E um dia, eu me lembro também um dia, assim, não cortou meu coração porque a gente conseguiu acudir, né? Ligaram pra gente, era bem de noite, e era um pessoal que estava precisando ir pro hospital, né? E eles estavam ruins, várias crianças ruins, assim, e ligaram pra gente. Naquele dia eu ia pegar o avião, então era de noite, e aí eu falei, Cláudio, vai. Ele foi assim, com o tempo contado, levou eles no hospital, né? E graças a Deus levou, que as crianças, eram várias crianças que estavam com virose e iam desidratar naquele dia. Isso eu vou programar, né? Eu falei, vai. Aí eu ainda pensei assim, olha, não pega o meu carro, pega o carro maior da Jocum, porque eu sei que vai mais de uma pessoa, mas sei assim, pensei, imaginei, né? Eu falei, ó, no nosso carro não vai caber, pega a Jocum, tem uma vanzinha antiga, né? Eu falei, pega a vanzinha da Jocum e vai. Isso era de noite, o pessoal falou assim, não, pede pra outra pessoa. Eu até tentei, eu falei, será que tem alguém lá? Mas no fim eu falei, não, Cláudia, é melhor ir, né? Cláudia é meu esposo, né? Eu falei, vai, pega a van e vai lá levar. E aí eu falei, meu Deus, porque aquelas crianças, elas estavam ruins mesmo, elas foram passando mal no carro. E deu tudo certo, deu tempo pra tudo, e eu falei, meu Deus, como eu fiquei feliz de poder ter ajudado, né? Então a Jocum, ela faz muito isso. Todos nós, Daniel, todos os outros, a gente... Não tem dia nem hora, né? Não, a gente acode, né? E aí o que dói meu coração é porque a gente quer fazer mais. Então, que Deus envie mais voluntários, mais missionários, né, pra Jocum. Não só aqui, nos lugares também onde a gente tem trabalhos, né? Enfim, eu acho que isso é muito amplo, né? Todo lugar tem necessidades. E o seu, pastor Daniel, o que seu trabalho aí no Panorama cortou seu coração, uma experiência, ele alegrou? Assim? Uma vez uma criança, 9 horas da noite, correndo no quintal lá do projeto, ela caiu, desmaiada de fome. Aí eu saí igual um louco para poder comprar leite em pó e mingau e as coisas assim, né? Aí eu encontrei uma farmácia e comprei as coisas e voltei. Ela estava deitada, as irmãzinhas junto, né? Tio, a gente não comeu nada, né? E a gente estava fazendo um culto lá, elas apareceram no final. E aí ela foi comendo, foi melhorando, foi se firmando, sabe? Aquilo marcou muito a minha vida. Porque eu penso, né? Eu me coloco no lugar daquela criança. E se fossem os meus filhos, né? Uma outra situação também foi a questão do abuso sexual, né? E a gente chamou conselheiros tutelares que ajudaram a gente, que deram todo esse suporte, os conselheiros tutelares ligados à Jocum, sabe? E a gente pôde abençoar aquela família, ajudar, sabe? Foi assim, uns casos assim que acontecem, né? No dia a dia, né? Que dói muito meu coração. E Jesus me dá força, Ele me direciona, Ele me fala o que eu preciso fazer, sabe? Assim, é impressionante. Momentos bons é quando eu vejo uma criança adorar Jesus, a mudar de vida. Uma vez a gente estava dando uma aula de geografia para a criançada, sabe? Mapa grandão.
E aí a gente estava falando sobre o Oriente Médio, falando sobre os países. Olha, aqui ninguém conhece Jesus aqui. Você conhece um muçulmano? Eu comecei a falar de outras religiões, né? Você conhece isso? O que é isso, tio? Aí vocês nem sabem o que é isso. Lá as pessoas não sabem nem o que é um cristão, sabe? Ninguém conhece, ninguém é amigo de ninguém conhece a Jesus. Para minha surpresa, todas aquelas crianças que estavam lá, eram umas 15, quase 20 crianças. Todas elas deram um estalo assim. Tio, alguém tem que ir lá, tio. Tio, vamos lá, tio. Quando eu crescer, eu quero ser um missionário igual o senhor. Eu quero ir lá, tio. Mas eles falavam aquilo com uma convicção. E aquilo marcou a minha vida, né? Aí um falou, quando eu crescer, eu quero andar de skate. Quando eu for fazer as Olimpíadas de skate lá no Japão, eu vou falar de Jesus lá com o meu skate. Aí eu, cara, que legal, cara. E o que você precisa para aprender de um skate? Eu preciso de um skate. Vamos começar. Né? Falando sobre esse aspecto... Só que vai falar. Falando sobre isso, né, pastor Daniel, que o senhor falou, né, já é difícil você, dentro do seu país, né, dentro do seu estado ali, da sua cidade, você... Por exemplo, o Rio de Janeiro vem aqui para o Acre, do extremo para outro extremo. E para quem vai para outro país, né, a situação é completamente diferente. Eu admiro muito a coragem desses missionários, né, que saem do Brasil, que vão para a África, né, que é o local mais conhecido, né? Muitos missionários vão para lá, outro idioma, outra cultura, e principalmente as mulheres, né? Principalmente muitas mulheres vão sozinhas para esses locais. A gente sabe que a vida da mulher é 1000 vezes mais complicada que a vida nossa do homem. E para esses países, né? Que, como o senhor falou, os muçulmanos que não aceitam outra religião, o cristianismo, né? Enfim. Como é que é isso? Como é que essas pessoas vivem? Como é que a Jocum é muito conhecida por isso, né? Apoia muitos missionários mundo afora. Como é que está a situação? Como é que a Jocum aí do Acre tem apoiado essas pessoas? O que você pode falar para a gente aí? A Jocum tem trabalhos internacionais, né? A gente tem missionários na Tailândia, na Índia, em África, Peru. E é como você falou. Você precisa ter uma convicção impressionante de que é Deus que está te enviando para esses lugares. Uma coragem, né? É uma coragem. Eu falei que é quase um Jedi, cara. Porque é uma dependência que tem situações, na maioria delas, dinheiro não resolve, sabe? Você vai mudar de cultura, você vai mudar de hábitos, né? Eu que estou aqui, eu não estou acompanhando o crescimento de uma sobrinha minha, né? Da minha irmã, que eu amo tanto. A minha mãe está lá no Rio de Janeiro, idosa, e eu não posso estar lá cuidando, né? A gente abre mão de certas coisas, né? Mas o meu pai, né, que faleceu, eu não pude estar no sepultamento dele, não cheguei a tempo, né? São coisas que você abre mão por amor a algo maior, sabe? E essas pessoas que saem do Brasil, da sua própria terra, para falar uma outra língua, para desenvolver uma outra cultura, para ter choque cultural, sabe? Para enfrentar os desafios, a solidão, tudo isso, sabe? Eles fazem isso porque eles têm valores. Eles têm algo que é mais importante do que a vida deles, sabe? Neles, né? Eles têm algo que fala mais alto do que qualquer vontade deles, do que qualquer sonho, sabe? É fazer Deus conhecido, é conhecer a Deus, é fazer a vontade daquele que te salvou, cara. Jesus perdoou os meus pecados, Ele me salvou, Ele me deu a vida eterna. Nada do que eu fizer vai retribuir tudo que Ele fez. Então o mínimo que eu posso fazer é entregar toda a minha vida a Ele, sabe? Mas é exatamente isso que Ele deseja, sabe?
é o alvo de Deus, se relacionar com a gente, é compartilhar comigo aquilo que Ele está fazendo. Eu costumo dizer que Deus, Ele me chamou para o Acre, para fazer algo que Ele já estava fazendo aqui há muito tempo, sabe? Ele me convidou para eu participar daquilo que Ele já queria fazer, sabe? E eu brinco, né, que quando eu perguntei a Deus, o Senhor quer mesmo que eu vá para o Acre? Aí Deus falou assim para mim, quero mesmo. Então, bem acrelês, né? Quero mesmo. Eu vim para cá e eu, sabe, é Brasil, é a mesma língua, mas tem as suas culturas diferentes e adaptáveis, é claro, né? Que eu me adaptei, eu amo o Acre, e eu tenho certeza de que Deus, ele me direcionando para outras nações, eu irei. Não importa para onde seja, sabe? Eu não posso dizer não para aquele que não disse não para mim. Eu não posso, cara. E coloca a vida em risco muitas vezes, né? O missionário, né? A pastora Sabrina, esposa do pastor Daniel, né? Ela foi fazer um trabalho missionário no Peru, né? No Peru. E teve um tiro dentro do ônibus, não foi, pastor? Um incidente, um assalto. Ela, naquelas estradas lá, perigosas lá, entraram assaltantes no ônibus e começaram a assaltar todo mundo dentro do ônibus. Eles atiraram. A bala passou por cima da cabeça da minha esposa. E ela foi lá para cuidar de uma outra missionária, para poder apoiar essa outra missionária. Estava sozinha lá, né? Que trabalha sozinha, solteira. Pastor, na frente da minha casa tem uma pastora Zena, antiga aqui na cidade. Fundou várias igrejas, cuida e tem esse chamado missionário. E sempre a gente ajuda ela, leva coisas para ela, e a gente, incrível, né? O pouco que a gente faz, dá, e ela agradece, leva, como ela vai feliz. Eu vejo vocês falando e como vocês falam felizes. Que força é essa? Eu estou perguntando porque eu quero, talvez lá alguém tenha assistindo e fazendo essa pergunta. De onde vem isso? O que é isso? Que motiva? Que você acha que no decorrer de todo o programa vocês estão falando sobre isso, mas dê nome a isso. O que é isso que motiva o missionário? A sair da cama quando liga de madrugada. A sair do rio. A enfrentar o desconhecido. O que é isso? Eu diria que é amor. Eu diria que é amor ao nosso Deus. Eu diria que é uma oportunidade ínfima de retribuir tudo aquilo que Ele fez por mim. Mas é uma oportunidade. É obedecer aquele que me amou antes de eu conhecê-lo, né? É agradar o coração dele, é alegrar ele, sabe? Quando você faz isso, quando você vive isso, quando você entende, sabe, que você está no caminho certo, no caminho que Deus te escolheu, isso te dá uma satisfação, uma alegria tão grande, sabe? Porque, sabe, por exemplo, Deus, ele é nosso Pai, sabe? Ele é o nosso Pai. Ele é o Deus Pai, como diz em Efésios. Ele tem todo o poder, sabe? E esse Deus tão grande me envolver em algo que Ele está fazendo é uma honra, sabe? É uma honra. Você, por mais que seja cansativo, por mais que seja, não digo estressante, mas assim, causa aquela estafa, aquele cansaço, é complicado, sabe? Um missionário, ele não fica o tempo todo pregando, ele vira traço de concreto, ele varre, ele limpa, ele constrói, sabe? Ele leva no hospital. Ele leva no hospital, ele fica acompanhando, sabe? Ele ajuda a pessoa, ele pega uma roçadeira e vai roçar o quintal da pessoa, sabe? Ele ajuda em servir, tudo. Né? Servir, sabe? Há pouco tempo atrás aconteceu uma tragédia muito triste, né? Uma chacina que mataram
né, essa questão de guerra do tráfico. 4 jovens foram executados e 6 jovens foram executados, 4 deles menores de idade e moradores lá do Panorama. Então o velório foi lá no galpão. E a gente passou a madrugada todinha ali, acompanhando junto, chorando junto, sabe? Passamos o dia todo organizando tudo, limpando tudo para poder estar tudo pronto. E depois, no dia seguinte, vemos o dia nascer, a família, e fomos no velório. E isso é cansativo, sabe? São coisas que... Mas só que eu não abro mão disso jamais. De estar lá perto para abraçar a família enlutada, para chorar junto, sabe? Para dar o apoio, né? Então, para entender a dor. Teve uma hora que eu saí de perto do pessoal e eu fui para um cantinho assim, eu pensei, e se fosse o seu filho que estivesse ali? Eu senti uma dor tão profunda, sabe? E aí você passa a amar mais. Quando você tem essa mutualidade, essa compaixão de se colocar no lugar daquela pessoa, sabe? Aí, quando você se coloca no lugar do próximo, sabe? Isso te dá um gás, isso te dá uma força. O Espírito Santo te impulsiona, sabe? E você começa a fazer aquilo com tanto amor que isso traz a você uma alegria imensurável, algo que... E eu vejo, pastor, assim que o senhor estava falando, veio um texto no meu coração, Filipenses 2, que fala que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo, que apesar de ser igual a Deus, não era algo que deveria se apegar, mas esvaziando-se de si mesmo, se humilhou e veio em forma humana e foi obediente, né, até a morte de cruz. Então eu vejo que apesar, né, de vocês terem oportunidade de seguir a vida profissional, sonhos seculares, né, e Deus provavelmente deu essa oportunidade, que Ele não passa por cima do nosso livre-arbítrio, mas vocês escolheram esvaziar dos seus sonhos, dos seus planos e seguir a Deus, semelhante a Cristo, né? Isso é muito lindo. Eu acho que o papel, como o pastor falou, missionário é aquele que tem uma missão. E eu vejo que a igreja de Cristo, cada um tem uma missão. Só que, infelizmente, muitos não têm escolhido essa missão que Deus tem colocado, né? Tem uma... Aí eu vou abrir aqui, depois o Wesley complementa aí de Brasília. O corpo de Cristo, ele precisa saber dessas realidades, porque embora a gente uns não tá no front como vocês, estão diretamente, né? O que nós podemos fazer para somar com esses trabalhos? O que eu, com minha competência, com minha vida, que não está voltada diretamente ao fronte de batalha, que é posso contribuir? E aí de Brasília, Wesley, o que podemos contribuir, né, também juntos para esse tipo de trabalho? Exatamente, né? Uma pergunta interessante que você faz, Mac. E eu vou fazer uma pergunta também, já aproveitar para o pastor Daniel. Eu já escutei alguns relatos, gente da própria Jocum, né, que estava numa experiência, numa missão internacional e estava sem dinheiro. Isso foi meu pai que falou, que ele também frequenta lá a Jocum. Ele disse que uns missionários foram para frente de um caixa eletrônico lá e o dinheiro saiu do caixa eletrônico sem ter dinheiro em conta e tal, essas coisas. Enfim, eu queria saber do pastor Daniel se ele tem algum relato nesse sentido e se ele já passou por uma experiência assim sobrenatural, uma experiência que Deus, no momento que ele estava precisando, também supriu ele de algum momento, enfim. Olha, ia precisar ter uns 40 podcasts para eu contar tudo. Experiências que Deus supriu as necessidades, sabe? Assim, na hora, sabe? A gente precisava de fazer uma festa lá nas crianças, a Escola Bíblica de Férias.
E a gente estava pensando assim, a gente estava precisando na época, em 2013, né, 2014, de R$900. A gente precisava para comprar docinho, comprar essas coisas. Na minha conta tinha 50. E aí eu estava pensando em fazer a prova para o Conselho Tutelar, sabe, naquela época. Eu falei assim, e eu falava com Deus, Deus, eu vou fazer essa prova, Deus. E se for da tua vontade, o Senhor vai abrir a porta para eu entrar no Conselho Tutelar, eu vou ter um bom salário e tal, e vou poder ajudar a obra, né? E eu botando a responsabilidade de Deus, não, se eu conseguir, foi porque Deus deixou. Não é bem por aí. E aí Deus falou assim, olha, eu cuido da sua vida, sabe? Eu cuido da sua vida. Vai lá olhar a sua conta lá. E tinha uma grana muito legal lá. Isso em 2014, sabe? 2013. E eu até hoje nunca soube quem enviou, sabe? Várias situações. Hoje, uma vez eu fui levar uma criança no pronto-socorro, cara. Um besouro entrou dentro do ouvido dessa criança, sabe? E o meu carro estava na reserva da reserva. Só no cheiro da gasolina. No cheiro da gasolina. E quando o cara falou desesperado lá, e eu, vambora. Aí eu entrei com ele no carro e o bichinho gritando dentro do carro, cara. E eu consegui chegar no pronto-socorro. E eu falei assim, e agora, Deus? Como é que eu volto para casa? Como é que eu volto para casa? E o cara, o pai, né, preocupado, nervoso, eu não vou chegar pro cara, aí você tem... né? Ele nervoso lá, aí até chegou um pastor, amigo meu, lá, aí eu, graças a Deus, chegou o pastor, vou falar com ele. Quando eu cheguei lá, ele estava precisando de cesta básica para poder dar na comunidade dele, perguntando se eu tinha. Aí eu, caraca, aí eu sentei na poltrona, lá naquelas cadeirinhas lá do pronto-socorro, e eu falei, Deus, e agora? Deus, me ajuda, eu tô aqui. De repente veio um Pix de R$300. E eu posso falar quem foi? Vale. Né, uma irmã, a Aline, né, sua esposa. Ela tava lá no culto e Deus tá com um raio na cabeça dela. Ela falou assim, manda uma oferta pro Daniel. Aí ela falou assim, ela contando isso pra mim, né? Ela, Deus, eu vou mexer no celular daqui a pouco, porque no final do culto, né? Por causa... Ele, não, é agora. Aí ela falou que mandou agora. E ela falou assim comigo, Diogo, Deus está botando meu coração para... Então manda, né? Ninguém que tá esperando. É. E aí apareceu a oferta e eu consegui abastecer, sabe? O carro chegou falhando no posto de gasolina para poder eu abastecer. Soluçando. É. E teve esse caso do irmão que foi na caixa eletrônica e saiu o dinheiro lá? Foi? Foi o pastor Eloy, sabe? Eles estavam no Peru lá e oraram e o dinheiro saiu. Vai explicar, e até hoje não... São coisas internacional assim, aí, ó. São Espiritual. coisas assim que você não consegue explicar, sabe? Pastor, só me permite falar assim, irmãos, a gente vê hoje em dia, né, muitas pessoas às vezes dizendo Deus mudou, né? Deus não faz mais o que fazia. Existem algumas denominações que acreditam que o Espírito Santo não atua mais, que é só no tempo da igreja primitiva. Eu concordo que realmente não está tão assim latente como era na igreja primitiva, não por culpa de Deus, porque Deus é o mesmo, né? Foi ontem, hoje e vai ser para sempre. Então, se o mover do Espírito não é tão constante, não é tão comum, então quem mudou é a igreja, quem mudou somos nós. Então, se nós voltarmos o nosso coração, a nossa postura, como a igreja primitiva era, que é o que o senhor falou, né? Ninguém considerava unicamente o que era seu, ajudando uns aos outros, sacrificando. E eu vejo, irmãos, infelizmente, muitas vezes as pessoas falando assim, Deus não pediu de mim sacrifício. Eu falei, como assim? Né? Se ele deu exemplo de sacrifício, ele, né? Não, mas é melhor obedecer do que sacrificar. É outra coisa, você está interpretando errado essa passagem, é outro contexto, né? Então, assim, eu vejo, irmãos, que se a gente quer o mover do Espírito, que a gente está vindo aqui, né? A gente precisa mudar, né? E a senhora, pastora, teve alguma experiência sobrenatural assim também? Tive. Não tanto quanto o Daniel, né? Que veio com
com toda a família, eu já estava aqui, mas a gente tem muitas histórias, né, nesse sentido de não só provisão financeira, mas de manifestações, né? Eu me lembro que eu estava no Peru também, e eu lembrando desse mover, você falando do mover do Espírito Santo, eu acredito que tá um pouco assim, porque a gente tá com uma tendência muito de olhar para o homem. Uhum. Se Deus permitir o homem sendo usado, a gente tem essa tendência de tirar o olho de Deus e falar, nossa, a pessoa. Uhum. E aí a gente acaba, nossa, essa pessoa, e todo mundo vai atrás dessa pessoa, como se a pessoa fosse. E ela é só um instrumento, né? Exatamente. E a gente fala do violão, né? Que o pastor Daniel música, né? O violão toca música, ele foi feito para isso. Exatamente. Mas se o músico não tocar, não sai nada, né? Então, assim, eu me lembro que eu fui no Peru, né? E eu quero contar uma experiência sobrenatural que a gente teve de cura lá. Nós estávamos com a nossa equipe de ETED e uma pessoa não andava. Eu nunca tinha visto, assim, tanto sobrenatural, né? E ela saiu da cadeira de rodas e começou a andar. Uma senhora, na época, né? E um outro senhor também que a gente foi visitar e ele também tinha um problema na perna, que ele não conseguia andar, e Deus curou ele através da nossa oração. E quando a gente olhou assim para trás na rua, né, ele ficou tão impactado que ele começou a correr no meio da rua, e a gente saiu da casa dele, meio oramos, saímos. Quando a gente olhou para trás, ele estava correndo e querendo contar para todo mundo, olha, eu tô andando, eu tô correndo, né? Então, assim, são experiências que a gente vai tendo em várias áreas, e que a gente vai vendo que não tem muito mais, porque muitas vezes a gente acaba tirando os olhos de Deus e colocando no homem, né? Então aí fica perigoso pra gente ter essas manifestações maiores. Eu acredito que isso daí que breca um pouco, né? Mas em lugares assim que não tem muito evangelho, que não tem essas coisas, essas manifestações elas continuam. Queria deixar registrado, e aí queria que vocês falassem, quais são os canais de doação que nós podemos, quais são os Pix que pode ser direcionado para a Jocum ou para os missionários, para que, se porventura alguém quiser... Contato, celular, e-mail, mandar, Instagram... ser usado aí para... Na noite aí... Deus tocou o coração, Pix, quero ó, ofertar presta para trabalho. Amém. O Pix da Jocum é o nosso CNPJ, né? Não sei se... Né? Pode falar. É 04 118 803 1000 ao contrário 04. Esse é o da própria Jocum, né? Isso, da Jocum. Cada geral. trabalho tem o seu... Cada trabalho tem. Nós temos o nosso Instagram, né? Jocum Rio Branco. E nesse Instagram você vai estar conhecendo, tem vários trabalhos. Também eles são sempre divulgados ali. E assim, cada projeto família também tem o seu Instagram, né? Que você pode estar entrando em contato com a nossa, com a Jocum ali e conhecendo, né? Os trabalhos. Mesmo no Instagram a gente vai... Ou no Google, se botar Jocum Acre, também deve aparecer, deve ter um site, né? A gente está trabalhando atualmente com o nosso Instagram. Certo, mais o Instagram. Tem um telefone direto de contato lá? Nós temos um telefone também que a gente trabalha, que é eu não sei de cor. Meu Deus, pode colar. O pastor Daniel fala do CNPJ, é o Pix do Trabalho Panorama, CNPJ também, né? Também não sabe. Cola. Não, a gente coloca, a gente disponibiliza para vocês aí. Tá, vai sair embaixo. A gente tem Instagram, tem esse Pix que é do projeto. A gente vai colocar já no Isso, vídeo. sabe? Uma vez eu estava doente, e estava bem doente. E no dia seguinte eu acordei bem melhor, né? E aí um pai chegou para mim e falou assim: pastor, sabe o que aconteceu? Eu estava meia-noite assistindo televisão e o meu filhinho acordou, um garotinho de 6 anos. Ele acordou e falou assim: papai, eu preciso orar pelo tio Naniel. Ele fala do Naniel, Dael, negócio assim, né? Uhum. Aí ele olhou assim: tá, aonde você quer orar? Eu quero orar ali. Aí ele se ajoelhou, ele falou: papai do céu,
o tio Daniel não pode ficar doente. Cura ele, papai do céu. No dia seguinte eu acordei jogando bola. Fala, pastor, pode falar. 3958-6777. Esse é o telefone da Jocum. Celular. Eu tenho meu telefone pessoal, que eu sei de cor. Sim, então pode falar. Mas... É 99611 0935. Lembrando, pessoal, que o DDD é 68, tá? Que a gente está aí pro Tudo Brasil 68, inteiro, tudo é 68 aqui, Isso. DDD do ar. Aí você pode entrar em contato pessoalmente comigo e eu posso passar para você. Instagram, A gente vai colocar aqui o Instagram de Isso, vocês, tudo isso. direitinho. Pastores, assim, vocês falaram muito do sacrifício, né? Ser pastor missionário é não ter hora para dormir, para acordar, sempre eis-me aqui, né, Senhor? E como é que vocês fazem para ter um equilíbrio entre a vida pessoal de vocês, a família, o tempo, o trabalho? Primeiro a pastora, depois o pastor. Como é que a senhora faz para chegar nesse equilíbrio, né? A senhora trabalha ou vive só da obra também? Como é que... Eu sou 100% da obra. 100% da obra também. Eu trabalho só lá na Jocum mesmo. E assim, a gente procura respeitar o descanso, né? O dia da folga, né? A gente procura sempre respeitar. E essa questão da família, a gente procura estar envolvendo sempre elas também junto com a gente nos trabalhos. Eu acho que isso é o essencial, né, Daniel? Daniel é interessante também a vida dele, que os filhos dele, a família dele é toda envolvida, né? Então, assim, a gente trabalha em conjunto com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, eles participam junto, e eu acho que isso daí que se torna, assim, uma situação saudável, né? Não fazer, só eu faço, meu filho não vai, minha esposa não sabe, enfim, né? Então, o que mais ajuda a gente nesse sentido, por ser um trabalho abnegado, sem horário, é estar junto. Então, todos estão em comum acordo, todos estamos juntos, né? E procurando ter esse tempo pessoal mesmo com a família. Eu acho que uma das coisas também muito importantes é o momento da mesa, né? A alimentação, a comunhão. Eu acho que isso faz... de qualidade quando também. Exatamente, o tempo de qualidade. Então, assim, a família estar junto, que é uma das bases da Jocum, a gente está junto com a família e respeitar esse descanso aí. E o senhor, pastor? No meu caso, assim, a gente não tem um dia de descanso certo. A gente fala assim, eu acho que semana que vem vai dar para tirar um dia de descanso. A gente fala e tira. Aí a gente se organiza, se esforça para conseguir esse dia de descanso, né? E às vezes meus filhos chegam, pai, senta aqui, vamos ver um filme comigo, pô, um tempão que você não... Quando eles eram menorzinhos, papai, quando que você vai tirar a folga das férias? Eles pequenininhos, né? Perguntando, e aquilo doía um pouco o coração, né? Mas hoje isso é a questão, é o tempo de qualidade, sabe? A gente se organiza para tirar um dia de descanso, a gente se organiza para estar junto, a gente senta, vai passear, tomar um picolé, a gente senta para assistir filme, coisa que a gente ama fazer. Depois que eu tive filha, eu e a Aline, nós íamos toda semana pro cinema, né? Depois que a gente teve a neném, meu Deus, acho que 4 vezes esquece, só. né? E agradece a Deus esse aniversário de casamento, algo assim. Meus filhos gostam muito de anime, né? Uhum. E a minha alegria é sentar pra rir dos animes deles. Eu suar bastante, sabe? Uhum. Aí eles, poxa, pai, para de bagunçar com nossos desenhos. Mas eu fico assim, cara, isso é um absurdo. Aí a gente fica rindo da cara deles, né? E eles adoram. Sabe? Eles falam, pai, senta aqui. Anime? Oh, meu Deus, eu vou sentar. Então a gente tem esses momentos especiais também, claro que sim. Que legal, porque se a gente vê muitas vezes alguns pastores reclamando assim que os filhos, né, se sentiram discriminados, né, não tiveram tempo e acabam se afastando do Senhor, né? A gente vê muitos casos recorrentes disso, né? Como você falou, acho que tem que ter um equilíbrio, né? Porque a palavra diz que Deus nos deu um espírito de equilíbrio, né? E realmente procurar separar e ter um tempo de qualidade, porque não adianta também, né, pastor, estar ali mexendo no celular, vendo alguma coisa, né? E não dar atenção. Realmente a gente tem que se policiar muito hoje em dia, né?
Graças a Deus, né? O Azaf, o Davi, meus filhos, eles são envolvidos na obra, eles trabalham junto comigo, sabe? Tem situações que tá a criançada lá brincando, eu tô conversando com o Azaf, de repente ele olha pro lado dele, peraí, ele corre e vai tirar uma criança que tá subindo em cima do telhado, por exemplo, né? Essa dinâmica constante, vocês criam as músicas, as peças, vocês fazem essa construção na base ou isso vem de fora já os modelos? Como é que é feito isso, pastora? A gente trabalha, a gente usa as músicas que existem, né? E quando a gente tem alguma pessoa figurona assim que compõe, com ideia, né? Compõe. A gente utiliza também, a gente é super aberto, né? Por ser internacional, isso é super aberto. Vocês apoiam várias igrejas. Exatamente. Que precisam de apoio, né, pastor? Exatamente. Nós temos esse trabalho, assim, o legal da Jocum é que é bem eclético, né? A gente é super aberto, né? Assim, claro, dentro do evangelho. Tem uma visão de reino, né? Isso, tudo dentro do evangelho a gente é bem aberto. A Jocum tem os grupos de música da Jocum, né, Daniel? Uhum. Tem o Dunamis, que tem também, tem vários. Teatro, né? A Jocum tem vários teatros que... O teatro de vocês é lindo, né? Eu vi vários... Pantomima, né? A gente usa muito pantomima porque ela desenvolve sem a fala, né? Ela se desenvolve sem a fala, então qualquer pessoa compreende, independente da língua, né? Eu costumo brincar, né? Que quando um missionário ele chega lá, ele não, eu quero ser missionário, e qual o seu dom? A Jocum pergunta, qual o seu dom? Aí o cara, antes de eu me converter, eu trabalhava com circo de pulga. E aí a Jocum pergunta, então quantas pulgas você precisa para pregar o evangelho? É assim, entendeu? A Jocum, ela é assim. Ela quer desenvolver o talento do missionário, sabe? Ela quer mostrar para o missionário que aquilo que Deus deu a ele é a ferramenta que ele tem. Eu, quando estava no Rio de Janeiro, eu falava assim, Deus, o que eu vou fazer lá no Acre? Porque eu sempre trabalhei no comércio, vendas e tal, e o que eu vou fazer lá no Acre, Deus? E aí Deus falou assim, eu vou usar você com as ferramentas que você tem. E eu falava, mas Deus, eu só sei tocar violão e fazer as pessoas rirem, contar piada, brincadeira. É isso aí. E aí eu cheguei aqui, eu fui pra Casa Resgate, tinha um menino com abstinência, ele vontade de usar droga, ele querendo subir pelas paredes, 1h da manhã. E aí eu fui lá conversar com ele, e você vê, não é demônio, não é nada disso, não é epilepsia, não, é o cara, é o garoto que... E aí eu sentei com ele, cara, você conhece aquela piada assim? Eu contei uma piada pra ele. E ele, e continuou nervoso, e eu contei uma outra. E ele parou assim, olhou pra mim, eu comecei a conversar com ele, falar coisas engraçadas pra ele, daqui a pouco ele tava se escangalhando de rir, se quebrando de rir. E uns 40 minutos depois ele falou, tio, obrigado, eu tô bem melhor. Eu vou dormir. Ele virou as costas e saiu, calminho. Eu fiquei assim. E na mesma hora o Espírito Santo, se lembra que eu falei naquele ônibus com você? Aí, ó. Que legal, né, pastor? Porque às vezes a nossa ideia sobre missionário é ficar falando a palavra toda hora, né? E como o senhor falou, o missionário ele vai ajudar, ele vai servir, ele vai ajudar a construir, ele vai contar uma piada, Rapaz, ele vai ser um ombro para chorar, para rir. Pra brincar. Lá em Bogotá, lá dentro do El Campín, teve o pastor César, chamou um missionário para pregar. Mas primeiro ele falou assim, não, mas ele vai agora dizer qual é a profissão dele e vai mostrar para vocês. Era mágico. O missionário era mágico. E fez mágica lá. E tá aqui, essa é a minha profissão. E falando da palavra e fazendo o negócio flutuar lá, o negócio lá. Sabe o que acontece? Uma senhora de 75 anos, ela faz um café maravilhoso. Mas ela não sabe jogar bola, ela não sabe construir uma parede, ela não sabe pregar, ela não tem eloquência de um pregador, ela não tem nada disso.
ela faz um café maravilhoso. E ela fala assim, Deus jamais iria me usar, porque eu sei fazer café. Isso é limitar o poder de Deus. Que Deus é esse? Deus, ele tem poder para usar uma pessoa que só sabe fazer café. Deus tem falado muito no nosso coração esses últimos dias, né? Que o Deus é o Deus dos improváveis, né? Ou seja, aquele que nada é, aquele que realmente as pessoas olham, não vai acontecer nada, você não é nada, você não é eloquente, você não é isso. Mas em 1 Coríntios 1 ele fala, né? Ele escolhe o que nada é para envergonhar aquele que é. Basta o coração disposto, né? E deixar Deus. Aí essa senhora vai na vizinha e vamos fazer um café, vizinha. E senta e como é que foi a semana? E a pessoa vai abrir o coração para ela e ela vai ouvir. E ela vai dar o conselho, ela vai falar da palavra, ela vai... Aí aquela senhora ganha aquela vizinha para Jesus uma xícara de café. Olha para ele e fala, Deus te ama, muda tudo, né? Sabe? Você chegar na casa de uma senhora idosa com um mato a 1 metro de altura, você chegar e roçar o quintal dela todinho, limpar tudo, entrar dentro da casa dela, limpar a casa dela, e ela vai falar assim, meu filho, por que você está fazendo isso? Quanto que você vai cobrar? Nada não, tia. Quanto que você vai cobrar? Não, que isso? Mas por que você está fazendo isso? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Por que você está fazendo isso? Ninguém faz isso. Porque Jesus te ama, minha senhora. Você quebra, Jesus te ama, vó. É por isso. A pessoa ouve aquilo e vai falar assim, ama mesmo, cara. A gente ouve muito isso, né? Através dos As pessoas não entendem, né? Isso é ilógico para elas. É ilógico. Elas não veem isso no mundo. Por isso que a gente fala que a igreja precisa ser a diferença. Né? As pessoas precisam ver a separação, né, entre a luz e as trevas, como o pastor falou. Quando as pessoas falam, não, o que está acontecendo? Isso está errado. Não, tem alguma intenção. Não tem intenção nenhuma. Mas por amor, sem pretensão, sem nada. E aí, nesse aspecto, o missionário, ele precisa entender que a provisão de Deus para ele é algo divino, sabe? É algo que é Deus quem estabelece, sabe? Porque eu não tenho como falar assim, rapaz, poxa, no meu caso lá, né? A gente está precisando de algumas questões, de alguns recursos, de coisas para viabilizar o trabalho, sabe? E aí eu vou pensar assim, então, para eu conseguir isso, eu vou trabalhar o dobro do que eu estou fazendo, eu vou fazer, quantos milagres eu vou precisar fazer essa semana para eu conseguir... Sabe, isso é loucura você pensar assim. Você só precisa confiar no Senhor e crer, Deus, para eu fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu preciso disso assim, assim. Pelo menos é o que eu acho, sabe? Uma vez eu entrei no mercado e eu vi uma caminhonete linda, grandona, sabe? Aí eu falei assim para Deus, Deus, é de uma caminhonete daquela que eu preciso para fazer a sua obra, ó. E aí Deus falou bem assim, mas o que você faz pelas minhas crianças, aquela caminhonete não faz. Cara, quase que eu caí no chão, no estacionamento. Eu falei assim, Deus, então eu quero carregar tudo nas minhas costas, sabe? Eu quero te servir para sempre. Deus, meu Deus, Senhor, eu fiquei sem palavras. A gente acaba utilizando os verbos errados. Né? A gente usa as intenções erradas. Eu preciso, não, você quer, é diferente. Né? Você usa as intenções erradas. E uma vez eu estava com dinheiro para comprar uma moto. E eu falei assim, Deus, eu estou com esse dinheiro aqui para comprar a moto, Senhor. Eu tenho gastado muito combustível com carro, qualquer coisinha, carro. Eu preciso de uma moto, Senhor. O Senhor sabe que eu preciso de uma moto. E eu estava tocando violão no louvor, a música cantando, adorando, o povo adorando. E eu falando isso para Deus. E aí Deus falou assim, eu sei que você precisa de uma moto, mas você sabe que eu preciso de uma salinha para você pregar o evangelho para as minhas crianças. Eu falei, então tá bom, Deus. Então tá bom, eu não preciso mais de moto não, Deus. E eu peguei aquela grana que eu tinha juntado para minha moto. E a gente investiu lá e Deus, ele foi e ele retribuiu, sabe? Ele colocou um monte de gente para abençoar e ele me deu de novo o dinheirinho da minha moto. Minha motinha tá lá, quase caindo aos pés, ela tá lá, firme, forte, sabe? Então, você vê que ele é fiel, né?
Ele quer envolver você. Já pensou se eu falasse, não, eu não vou, eu preciso da minha moto. Olha que horror que eu ia cair. E pior que Deus deixa, né? Ele dá o livre-arbítrio, né? Só que você estaria no centro. É contigo, irmão. Deus vai falar, você que sabe. Sabe? Mas você não vai viver a graça, o propósito de Deus. Você não vai viver essa experiência, cara. Você não vai saber o que é o Espírito Santo te levando. Você não vai saber o que é o Espírito Santo cuidando de cada detalhe. Eu cheguei no mercado da vizinha, meu filho pequenininho, querendo comprar um iogurte. Aqueles que igual um moranguinho. Eu falei, filho, não tenho dinheiro, mas vamos orar. E no mercado ele orou. Sabe o que aconteceu? Quando a gente voltou, a gente morava na Casa Resgate, a Mesa Brasil apareceu lá com um caminhão, com umas 20 caixas daquele iogurte. Aí o Davi falou, caramba, papai, esse negócio já não funciona. Assim. Aí eu falei, Deus, obrigado por ouvir a oração do meu filhinho. Sabe? São experiências que você vive, sabe? Que você convive, né? E aí você fala, é perigosamente viver pela fé, é perigosamente, mas não é tão perigosamente. É perigosamente quando você não entende certinho o que é fé. A fé do lado de fora é perigosa, mas dentro da gente, não. Sabe? O mundo mostra, é viver perigosamente, como diz a canção. É viver, do lado de fora é perigoso, mas do lado de dentro de mim, não. É perder o controle da nossa vida, né? É perder o controle, cara. O problema é que, tanto nível pessoal como de igreja, as pessoas querem tomar o controle do Senhor. Né? Querem dar liberdade ao Espírito. E quando nós damos a liberdade, que o trabalho missionário, pelo que a gente viu hoje aqui, é isso, dar liberdade para o Espírito fazer o que ele quer, do jeito que ele quer e quando ele quer. Né? E ele vai nos capacitando para isso. O pessoal já chegou com quase 2 horas, eu estou até com pena aqui dos missionários, ele está muito cansado. E a gente gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente neste dia, né? Compartilhando com os nossos irmãos, amigos aí, telespectadores aí no YouTube, o que é ser missionário, o que é simples, basta deixar Deus guiar. E vocês, pessoal, que quiserem ajudar, estamos compartilhando aí com vocês os links, as informações do trabalho da Jocum, né? Talvez você não tenha esse chamado, mas nós podemos ajudar. Nós podemos ofertar aquilo que Deus nos deu. Como a gente falou, a gente tem colocado o propósito do canal, do The Brothers, né? É trazer uma vida equilibrada, proporcionar uma vida equilibrada para vocês. Que o pecado não é ter dinheiro, o pecado é ter amor ao dinheiro. Agora, se nós usarmos as riquezas deste mundo ímpio para servir ao Senhor, é um grande ministério, um grande dom. E que pessoas estão aqui para ajudar, para servir, pessoas sérias, pessoas honestas. A Jocum é uma instituição séria. A gente tem visto isso pelos trabalhos. Olha quantos trabalhos eles têm exercido, né? Muitas vezes as pessoas não sabiam, ajudando moradores de rua, meninas em situação de risco, recuperação de drogas, trabalhos em bairros periféricos, né, que muitas vezes estão tomados pelo crime e levando à transformação. Então, muito obrigado, pastor, pastora. Fredmark, a gente passa a palavra para eles se despedirem. Pois é, foi... Eu até me assustei agora, tu falou 2 horas, eu digo, já? Tudo isso, gente? Então, a gente bebeu tanto, né, pastor? E você está assistindo esse programa e talvez meio indiferente, sabe que aquela pessoa que passou pedindo comida lá na sua rua, aquele assaltante que levou o celular do seu filho, o seu, essas pessoas são visitadas e são acompanhadas sempre por um missionário também em algum lugar. Aquela criança que está abandonada e está lá num abrigo, sofreu alguma violência, está ouvindo a palavra de Cristo. Então, são esses trabalhos que fazem a mudança. No mundo tão egoísta que vivemos e muito pro meu, mas Deus levanta pessoas
como diz o Diogo aqui, quase Jedi. São Jedis, né? São pessoas diferenciadas. A força do Espírito Santo faz a diferença. Então você que está aí, eu estou aqui, o que você pode fazer? Você pode, se você não está no front, pode ajudar, pode contribuir, pode abençoar essas pessoas. Se você não tem dinheiro, pode fazer o café. Se você sabe fazer café, faz o cafezinho, né? Manda o pó para lá também. A gente pode fazer muita coisa. Se nós juntarmos forças, a gente pode mudar um pouco desse mundo, da parte que a gente nos compete fazer. Então esse é o recado. E foi um presente, viu, pastora? Foi um presente o pastor ouvir isso. E passo a bola para o meu amigo lá de Brasília, para fazer as suas considerações também. Só reforçar aí o que falou o Mac e o Diogo, né? Eu particularmente tenho uma profunda admiração pelo trabalho da Jocum. Realmente ali tem muita gente séria, muitos homens, muitas mulheres que negaram suas vidas, né? Poderiam seguir uma carreira, uma profissão, né? E se dedicam exclusivamente aí a levar o Evangelho, a palavra de Deus lá no Brasil e mundo afora. Só agradecer aos pastores, né? A pastora Rebeca, a pastora Daniel, por essa entrevista muito bacana, muito legal, em que a gente pôde conhecer um pouco da história deles, história de vida, e da Jocum, essa instituição tão séria, tão bacana, vida longa para a Jocum e para todo mundo que se envolve nesse trabalho. Um grande abraço para vocês, meus amigos. Amém. Pastor, nessas palavras finais, né? Compartilha aí, que Deus colocou no seu coração. Tá bom? Olha, quando a gente vê a grande comissão, né, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, Jesus fala assim: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer falar assim: ó, eu tenho todo o poder para usar você. Sabe? Pode confiar em mim. Eu tenho todo o poder para você ofertar em missões. Eu tenho todo o poder para você se dedicar a missões. Eu tenho todo o poder para você se entregar a missões. Sabe? Vá, porque eu tenho todo o poder. Deus nos garante isso. Então, não pense que Deus não pode te usar. Sabe? Você que está aí segurando seu celularzinho aí, vendo esse vídeo, esse podcast, essa palavra é para você. Você tem algo em você que Deus semeou, que Deus colocou. Sabe? A vida dele. Então, cada vez que você contribui de alguma maneira, vindo ajudar, enviando uma oferta, cada criança que é ganha para Jesus, cada família que conhece a Cristo, você faz parte dessa história, desse trabalho, dessa vitória, sabe? Então, se envolva em missões. Deus tem todo o poder para te usar. Ele vai te usar em nome de Jesus. Se entrega, cara. Se entrega de coração, confia. Viva perigosamente. A certeza de viver perigosamente, o conforto de viver perigosamente, a estabilidade de viver perigosamente. Sabe, parece tão diferente as palavras, mas é verdade. Um grande abraço a todos, muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, pastor. Doutora Rebeca. Eu quero agradecer em nome da Jocum Rio Branco, essa oportunidade da gente estar compartilhando com vocês um pouquinho e dizer que você pode participar também da nossa missão orando por nós, né? É verdade. Porque Deus, ele é o dono de tudo, então, eu não posso ir, eu não posso ofertar, eu não posso, mas você pode orar por nós. Então, nesse momento, gostaria de pedir a sua oração pelos nossos missionários, pela Jocum Rio Branco, né? E principalmente dizer que você é bem-vindo aí, que você que está assistindo, para participar com a gente, para fazer parte principalmente agora da nossa ETED 2024. Nós vamos ter no primeiro semestre aqui em Rio Branco uma ETED maravilhosa. Chamados para sermos filhos, e você está convidado para participar com a gente. Procure o nosso site, ou procure o nosso Instagram
e os nossos canais de comunicação. E muito obrigada a vocês aí que nos deram essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Isso é só o primeiro vez, né? A gente vai vir vários podcasts, como o pastor Daniel comentou, né? Para trazer essa experiência, né? Tu quer ser missionário. E eu não falei para vocês, amigos, que hoje a jornada é uma jornada de aventura e fé, que coisa magnífica. Não tenha medo da sua missão. Deus tem um propósito para cada um. Ele só basta e ele só procura um coração disposto para dizer amém. Você usa, eis-me aqui. E deixa o resto com ele, que ele vai fazer todas as coisas, tá bom? Até a próxima semana, até a próxima jornada. Fique com Deus, uma ótima semana, vida longa e próspera. Fica com Deus. Tchau, gente. Um abraço para vocês aí. Até semana que vem. Encerramos agora nossa jornada. Mantenham suas mentes curiosas e seus espíritos elevados até nosso próximo encontro. Broadcast volta na próxima semana. Aguardem-me. Vida longa e prospera.